Jesus curou jovem curado de dor no peito. Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de domingo, o sol já começava a se pôr, e o ar estava fresco depois de um dia de culto na congregação. Eu, um jovem de 23 anos, havia acabado de chegar em casa depois de mais um dia abençoado na presença do Senhor. Minha família estava reunida, e minha mãe preparava o jantar enquanto meu pai lia a Bíblia na sala. Tudo parecia normal, até que de repente senti uma pontada forte no peito, como se algo apertasse meu coração. No começo, achei que fosse só cansaço ou talvez uma indigestão, mas a dor não passava. Pelo contrário, foi aumentando, como se uma mão invisível estivesse esmagando minhas costelas por dentro. Respirei fundo, tentei me mover, mas qualquer movimento parecia piorar. Meu rosto deve ter ficado pálido porque minha mãe, que sempre foi atenta, olhou para mim e perguntou: "Filho, o que foi? Você está bem?" Tentei disfarçar, mas a dor era tão intensa que não consegui esconder. Segurei o peito com a mão e respondi: "Mãe, está doendo muito aqui. Não sei o que é." Ela veio correndo, colocou a mão na minha testa para ver se estava com febre, mas não tinha nada. Meu pai, ouvindo a conversa, levantou-se e se aproximou. Ele sempre foi um homem de poucas palavras, mas de muita fé. Olhou nos meus olhos e disse: "Vamos orar. Isso não é coisa do nosso pai." E assim, ali mesmo, na sala de casa, minha família se ajoelhou. Meu pai impôs as mãos sobre minha cabeça e começou a clamar a Deus em voz alta: "Senhor Jesus, o Senhor sabe o que está acontecendo com o meu filho. O Senhor é o médico dos médicos, e nenhuma enfermidade pode resistir ao seu poder. Em nome de Jesus, eu reboque essa dor, eu amarro esse mal, e declaro que pela fé no Senhor, meu filho será curado." Minha mãe e minhas irmãs amém, e eu, mesmo com a dor latejando, tentei me concentrar nas palavras do meu pai. Mas a dor não cessava. Pelo contrário, parecia que algo estava rasgando por dentro. Comecei a suar frio, e uma sensação de medo me invadiu. Pensei: e se for algo grave? E se eu não melhorar? Meu pai, percebendo meu desespero, segurou meu ombro e disse com firmeza: "Não tenha medo, filho. Deus está no controle. Lembra do que está escrito? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não é a nossa fé que cura, é a fé nele. Ele vai te livrar." Essas palavras me acalmaram um pouco, mas a dor ainda estava lá, agora irradiando para o braço esquerdo. Minha mãe, com lágrimas nos olhos, começou a orar também. "Pai Celestial, o Senhor sabe que o meu filho é um servo teu. Ele ama a tua obra, ele serve na congregação com alegria. Não permita, Senhor, que o inimigo se alegre com o sofrimento dele. Pelo sangue de Jesus, eu peço a cura." Enquanto eles oravam, eu fechava os olhos e tentava me lembrar dos hinos que cantamos na igreja. Um em especial veio à minha mente: "Jesus é o bom pastor, ele dá a vida por nós." Comecei a cantarolar baixinho mesmo com a dor, e senti uma paz estranha invadir meu coração, como se Deus estivesse me dizendo: "Eu estou aqui." Mas a luta não terminou ali. A dor persistiu por mais alguns minutos, e eu já estava quase sem forças. Meu pai então pegou o óleo e me ungi como manda a palavra. Enquanto fazia o sinal da cruz na minha testa, não como símbolo, mas como um ato de consagração a Deus, ele disse: "Em nome de Jesus, eu ungi este filho com óleo, e declaro que, pelo poder do Espírito Santo, essa enfermidade sai agora. Não é a minha vontade, não é a vontade da minha família, é a tua vontade, Senhor, que ele seja sarado." Nesse momento senti algo diferente. Não foi uma cura instantânea, como um estalar de dedos, mas uma sensação de alívio começando a se espalhar pelo meu peito. A dor, que antes era como uma faca cravada, agora parecia um peso sendo tirado aos poucos. Respirei fundo, e pela primeira vez desde que tudo começou, consegui soltar o ar sem sentir como se estivesse sendo esmagado. "Está passando." Falei, surpreso. Minha mãe abraçou meu pai, e minhas irmãs choravam de alegria. Mas eu ainda não estava totalmente livre. A dor havia diminuído, mas ainda havia um incômodo, como se algo ainda estivesse ali, resistindo. Meu pai, então, olhou para mim e disse: "Vamos à congregação. Precisamos buscar mais irmãos para orar por você." Era noite quando chegamos à casa de oração. Alguns irmãos ainda estavam lá, arrumando as cadeiras depois do culto. Quando viram meu estado, vieram correndo. O irmão que presidia a congregação naquele dia, um homem de muita experiência na fé, colocou as mãos sobre mim e começou a orar com autoridade. "Satanás, solta este jovem. Em nome de Jesus, eu determino que essa enfermidade saia agora. Não é a vontade de Deus que os seus filhos sofram. O Senhor Jesus já levou as nossas dores na cruz, e por suas pisaduras fomos sarados." Os irmãos ao redor começaram a clamar também. Uns oravam em voz alta, outros choravam, outros cantavam hinos de fé. Eu,
No meio daquele círculo de intercessão, sentia o poder de Deus agindo. Era como se uma batalha espiritual estivesse acontecendo ali, e eu era o campo de guerra. Mas não estava sozinho. Deus estava lutando por mim. De repente, enquanto o irmão orava, senti um calor intenso no peito, como se uma mão quente estivesse me tocando por dentro. Foi tão forte que cheguei a abrir os olhos de susto. O irmão que orava por mim deve ter percebido, porque parou por um segundo e perguntou: "Você sentiu algo?" "Sim", respondi, ainda sem acreditar. Senti como se algo saísse de mim. Ele sorriu e continuou: "É o Senhor operando. Glória a Deus." E então, como se alguém tivesse desligado um interruptor, a dor sumiu. Completamente. Respirei fundo, mexi os braços, toquei o peito, nada. Só paz. Só alívio. Só a presença de Deus. Os irmãos começaram a louvar, e eu, sem conseguir segurar as lágrimas, caí de joelhos e agradeci a Deus. Não eram lágrimas de dor, mas de gratidão. De alívio. De saber que, mais uma vez, Deus havia me livrado. Nos dias seguintes, fizemos exames para entender o que havia acontecido. Os médicos disseram que poderia ter sido uma crise de ansiedade, um espasmo muscular ou até algo mais sério, mas que pelos sintomas, era estranho ter sumido tão rápido. Eu sorri quando ouvi isso. Não era estranho para mim. Eu sabia quem havia me curado. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel. Ele não só tirou a dor, mas me ensinou algo maior, que nas horas mais difíceis, Ele está perto. Que a oração dos justos pode muito em seus efeitos. Que a fé não é só crer que Deus pode, mas confiar que Ele fará no tempo certo. Não foi uma cura milagrosa como as que lemos na Bíblia, com cegos enxergando ou paralíticos andando, mas foi um milagre para mim. Porque Deus conhece cada um de nós, sabe das nossas dores, e age conforme a nossa necessidade. Ele não desampara os seus. Hoje, sempre que vejo alguém passando por uma enfermidade, conto essa história. Não para me gloriar, mas para mostrar que Deus ainda opera, que Ele ainda ouve as nossas orações, que mesmo quando tudo parece perdido, Ele está no controle. E quando me perguntam como foi, eu respondo com um sorriso: foi Jesus. Só Ele poderia ter feito isso. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de alguém que está passando por uma luta. Não desanime. Busque a Deus em oração. Chame os irmãos para intercederem por você. Porque no final, a vitória é nossa. A vitória é de Jesus. E a Ele seja toda a glória, honra e louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Jesus curou, jovem curado de dor no peito. Congregação Cristã no Brasil. Testemunho ampliado com detalhes, diálogos e vivências na CCB. A noite que mudou tudo. O clamor no quartinho de oração. Aquela quarta-feira à noite estava fria para os padrões de nossa cidade no interior de São Paulo. O vento batia nas janelas da pequena casa de madeira onde morávamos, e o cheiro de terra molhada depois da chuva se misturava ao aroma do café coado que minha mãe havia preparado para os irmãos que viriam orar. Eu estava deitado na cama com as mãos cruzadas sobre o peito, tentando respirar fundamente, mas cada inspiração parecia uma faca cravando-se entre as costelas. O suor frio escorria pela minha testa e as lágrimas que eu tentava conter molhavam o travesseiro. "Filho, aguenta firme. Os irmãos já estão chegando", minha mãe sussurrou, passando a mão úmida no meu rosto enquanto ajustava o cobertor. Ela tinha os olhos vermelhos de tanto chorar, mas sua voz não tremia. Era uma força que só quem já viu Deus agir em meio ao desespero pode ter. Do lado de fora, ouvi os passos apressados dos irmãos subindo a ladeira de terra batida que levava à nossa casa. O barulho das botas nos degraus de madeira, as vozes baixas trocando saudações, o som das páginas da Bíblia sendo viradas. Era a igreja chegando. Não eram apenas pessoas, eram guerreiros de joelhos, intercessores que já haviam visto batalhas serem vencidas no lugar secreto da oração. O quartinho onde eu estava era pequeno, com paredes de madeira envelhecida e um crucifixo pendurado acima da cabeceira da cama. Minha mãe havia colocado um pano branco sobre a mesa ao lado, e sobre ele, a Bíblia aberta em Tiago 5, 14, 15. "Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados." O irmão José, um dos mais velhos da congregação, entrou primeiro. Seu rosto marcado pelo tempo e pelas noites em claro intercedendo por almas carregava uma serenidade que me tranquilizou. Ele não falou nada a princípio, apenas colocou a mão no meu ombro e fechou os olhos por um instante, como se já estivesse conversando com Deus antes mesmo de abrir a boca. "Irmãos, vamos nos ajoelhar", disse ele finalmente com uma voz grave e cheia de autoridade espiritual. Um a um,
Eles se ajoelharam ao redor da minha cama. Alguns seguravam suas Bíblias, outros apenas as mãos entrelaçadas. O irmão Pedro, que trabalhava na roça e tinha as mãos calejadas, tirou do bolso um pequeno frasco de óleo de oliva, o mesmo que usávamos nas Santas Ceias. Minha mãe o havia preparado com carinho dias antes, sem saber que seria usado naquela noite. A oração que quebrou o céu. Pai Celestial, nós nos apresentamos diante do teu trono de graça, começou o irmão José, com a voz embargada. Este jovem é teu servo, e tu conheces a sua dor. Tu vês as lágrimas de sua mãe, ouviste os gemidos do seu coração. Senhor, nós te pedimos, estende a tua mão poderosa e cura-o. Não por nossos méritos, mas pela tua misericórdia. Em nome de Jesus. O quarto encheu-se de um silêncio sagrado. Era como se até o vento lá fora tivesse parado para ouvir. Então, de repente, as vozes começaram a se levantar em uníssono, cada um clamando em línguas desconhecidas, outros em português, mas todos com a mesma urgência. Senhor, cura-o. Pelo sangue de Jesus, esta dor sai. Deus de Abraão, Isaque e Jacó, manifesta o teu poder. Minhas lágrimas agora não eram só de dor, mas de uma estranha paz que começou a invadir meu peito. Era como se uma mão invisível estivesse pressionando suavemente sobre meu coração, aliviando a pressão que me oprimia havia semanas. Respirei fundo, e pela primeira vez em dias, o ar entrou sem que uma pontada cortante me impedisse. Glória a Deus! Exclamou minha mãe, levantando as mãos. Ele está agindo. O irmão Pedro, com os olhos cheios d'água, ungiu minha testa com óleo enquanto repetia: pela fé em Jesus Cristo, esta enfermidade não tem mais poder sobre você. E então, algo extraordinário aconteceu. Não houve um clarão, nem uma voz do céu, nem mesmo uma cura instantânea como as que lemos nos evangelhos. Mas uma certeza inundou minha alma. Era como se Deus mesmo tivesse sussurrado: filho, já está feito. A dor não desapareceu completamente naquele exato momento, mas uma convicção profunda tomou conta de mim: eu estava curado. Os dias seguintes, a fé em ação. Nos dias que se seguiram, a melhora foi gradual, mas inegável. A cada manhã, eu acordava esperando a dor voltasse com a mesma intensidade, mas ela ia diminuindo, como se fosse uma sombra que se dissipava com a luz do sol. Você está melhor, não está? Perguntou minha irmã mais nova, Maria, enquanto me ajudava a sentar na cadeira da cozinha. Ela tinha apenas 12 anos, mas sua fé era tão pura que envergonharia muitos adultos. Sim, respondi, sorrindo. É como se algo dentro de mim tivesse sido consertado. Naquela tarde, o irmão José voltou para visitar-me, trazendo consigo o irmão Mateus, um dos cooperadores da congregação. Eles sentaram-se à mesa da cozinha, onde minha mãe serviu o café com pão caseiro. Como você está se sentindo, irmão? Perguntou o irmão Mateus, seus olhos brilhando de expectativa. A dor já não é a mesma. Sinto que Deus tocou em mim ontem à noite. O irmão José assentiu, satisfeito. Isso é a fé operando. Não é que a dor sumiu como mágica, mas o Senhor está restaurando seu corpo. Você precisa continuar crendo, mesmo que os sintomas demorem a desaparecer completamente. E a medicina? Perguntei hesitante. Os remédios que o doutor receitou. Se o médico disse para tomar, tome, respondeu o irmão José, é sábio. Deus usa os meios, mas a cura vem dele. Não ponha sua fé nos comprimidos, mas aquele que os criou. Essa resposta me marcou. Não era uma questão de escolher entre fé e medicina, mas de reconhecer que tudo vinha das mãos de Deus. O culto de ação de graças, quando a igreja celebra a vitória. No domingo seguinte, a pequena congregação da CCB em nossa cidade estava repleta. O salão de madeira, com suas janelas abertas para deixar entrar a brisa da manhã, estava cheio de irmãos que haviam ouvido falar do que Deus fizera. Alguns vieram por curiosidade, outros para louvar, mas todos sentiram a presença do Espírito Santo naquele lugar. Quando o irmão José se levantou para dar o testemunho, o silêncio foi imediato. Até as crianças que antes brincavam nos bancos de trás, pararam para ouvir. Irmãos, nós servimos a um Deus que ainda opera milagres, começou ele com a voz firme. Esta semana, vimos o Senhor agir na vida do nosso irmão no meu nome? Muitos de vocês oraram por ele, jejuaram, clamaram. E Deus ouviu. Ele então me chamou à frente. Meus joelhos tremiam, não de fraqueza, mas de emoção. Quando me levantei, vários irmãos vieram me abraçar, alguns chorando, outros louvando a Deus em voz alta. Conte para nós, irmão, pediu a irmã Ana, uma das diaconisas, enxugando as lágrimas. Eu respirei fundo e comecei a relatar tudo, as noites de dor, o desespero, a oração dos irmãos, a paz que invadiu meu coração. Não foi como eu imaginava, confessei. Eu pensava que se Deus me curasse, seria de repente como nos tempos bíblicos.
Mas ele fez de um jeito que eu precisava, aos poucos, para que minha fé crescesse a cada dia. O irmão Pedro, que havia ungido minha testa com óleo, levantou-se e disse: Isso é o Evangelho, irmãos. Deus não muda. Ele cura hoje como curava ontem. A questão não é se ele pode, mas se nós cremos que ele quer. O culto daquele dia foi marcado por um louvor espontâneo. Não havia uma ordem de cultos formal. Era o povo de Deus celebrando a vitória. Alguns cantavam hinos da harpa cristã, outros levantavam as mãos em adoração, e até os mais tímidos não conseguiram conter as lágrimas de gratidão. As lições que ficaram. O que aprendi com essa prova? Nos meses que se seguiram, muitas pessoas vieram me procurar para ouvir a história. Alguns estavam doentes, outros desanimados, e muitos apenas queriam uma palavra de esperança. Cada conversa me ensinou algo novo sobre a fé. Uma tarde, a irmã Clara, que lutava contra uma depressão profunda, sentou-se ao meu lado no banco da praça em frente à igreja. Às vezes, sinto que Deus não me ouve, confessou ela, olhando para as mãos. Oro, jejuo, mas a tristeza não passa. Eu me lembrei das minhas próprias dúvidas durante as noites de dor. Irmã, Deus ouve sim, respondi. Mas ele não sempre responde como nós queremos. Às vezes, a cura vem devagar. Às vezes, vem de um jeito que a gente nem percebe de início. O importante é não desistir de buscar a ele. Ela assentiu, e seus olhos brilharam com uma centelha de esperança. Outra lição veio do irmão Antônio, um homem que havia perdido a esposa para uma doença há alguns anos. Ele me abordou depois de um culto e disse: Você foi curado, e isso é maravilhoso. Mas lembre-se, a maior cura não é a do corpo, mas a da alma. Deus nos salva da morte eterna. Isso sim é o verdadeiro milagre. Suas palavras me fizeram refletir. Quantas vezes nos apegamos tanto à cura física que esquecemos que a maior vitória já foi conquistada na cruz? O poder da comunhão, quando a igreja se une em oração. Uma das coisas que mais me marcou nesse processo foi ver como a igreja se mobilizou. Não foram apenas os irmãos que vieram à minha casa naquela noite. Foram muitos que, mesmo sem estar presentes, jejuaram e oraram por mim. A irmã Marta, que morava em outra cidade, ligou para minha mãe todos os dias para saber notícias. O irmão Lucas, que trabalhava como motorista, parava o caminhão no meio da estrada para orar por mim. Até as crianças da escola dominical fizeram uma corrente de oração durante o recreio. Isso me ensinou que a fé não é um ato solitário. É uma batalha coletiva. Quando um membro sofre, todo o corpo sofre com ele, 1 Coríntios 12:26. E quando um é curado, todos se alegram. Hoje, um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Anos se passaram desde aquela noite, mas a memória permanece viva. Hoje, quando vejo alguém passando por uma enfermidade, não ofereço respostas prontas ou promessas vazias. Em vez disso, conto minha história, não como um troféu, mas como um lembrete de que Deus ainda está no trono. Às vezes, as pessoas perguntam: por que Deus cura, se não cura outros? Eu não tenho uma resposta completa, mas sei que Deus não é injusto. Seu tempo é perfeito, e seu amor é maior do que nossa compreensão. O que posso dizer com certeza é isto: Deus ainda cura. Deus ainda ouve. Deus ainda age. E quando a dor voltar a bater a porta, porque nesta vida, as provações virão, eu me lembrarei daquela noite no quartinho de oração, dos joelhos ajoelhados no chão de madeira, das vozes unidas clamando pelo impossível. Porque no final, a vitória não é minha. A vitória é de Jesus. E a Ele, somente a Ele, seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém.